Olá! Hoje a gente mergulha num tema fascinante que começou quase, sei lá, como um código secreto e hoje está aí, movendo trilhões, redesenhando as finanças, as criptomoedas. Temos um material bem completo aqui, um artigo com dados agora de novembro de 2025. E o legal é que vai além daquela coisa só de especulação, sabe? Mostra como a tecnologia está virando infraestrutura mesmo. É verdade. É uma transformação e tanto. Então, a ideia aqui é entender como blockchain, DeFi, tokenização, como tudo isso está, na prática, mudando o acesso a dinheiro, turbinando eficiência, até o que a gente considera um bem, né? E só para ter uma noção da escala, o mercado global já passou dos 3,57 trilhões de dólares. É muita coisa. Vamos investigar isso aí. É impressionante, né? Se a gente pensar que o Bitcoin surgiu lá em 2009, quase como um manifesto, e hoje a gente vê esse ecossistema todo pulsando, servindo de base para tanta coisa nova. E olha, o Bitcoin ainda domina, claro, com 59% desse mercado trilionário. Mas a história hoje, nossa, é bem mais complexa, mais diversificada. Legal, então vamos mapear isso. O artigo traz um ranking que ajuda a entender. Bitcoin lá na frente, claro, cotado a uns 105 mil dólares. Ethereum, o ETH, vem forte também, perto dos 3.500. E aí, para quem tá meio por fora, começam as surpresas, né? Em terceiro lugar, Tether, o SDT, uma stablecoin. O que isso diz pra gente? Exato. E olha, a presença forte não só do USDT, mas do USDC também, que está ali em sétimo, é um sinal claríssimo de que o mercado amadureceu, sabe? Juntas, essas duas stablecoins valem mais de 259 bilhões de dólares. Isso mostra que o pessoal não está só atrás de volatilidade, de ganho rápido. Querem estabilidade também. Para quê? Para transação, para pagamento, para fazer a ponte com o sistema tradicional. Elas são tipo as âncoras nesse mar, entende? Faz todo sentido. E além das stablecoins, o que mais chama atenção nesse top 5? Tem XRP ali em quarto, que teve uma variação forte, 9% no dia que o artigo olhou, e a BNB em quinto. Isso mostra principalmente diversificação e especialização. É o crescimento das altcoins, né? Basicamente, tudo que veio depois do Bitcoin. Projetos como Solana, que está em sexto, ou a própria XRP, ganham espaço porque resolvem dores específicas. Transação mais rápida, custo menor, contrato inteligente diferente, ou até fazer redes diferentes conversarem entre si. O mercado está buscando função, sabe? Não é só reserva de valor como era o Bitcoin lá no começo. Entendi. E uma das grandes promessas que o artigo bate bastante na tecla é a da inclusão financeira. Os dados do Banco Mundial são meio assustadores, né? 1,7 bilhão de adultos sem conta em banco. Como é que cripto pode ajudar essa galera? Olha, o principal é que derruba muita barreira, né? Esquece agência, papelada, comprovante de renda, taxa disso, daquilo. Basicamente, com o celular na mão e internet, qualquer pessoa em qualquer lugar pode acessar serviço financeiro. O artigo detalha isso bem. Pega, por exemplo, as remessas internacionais. Ah, isso é clássico. Pois é, mandar dinheiro para a família fora. Custo médio global, 6,5%, segundo o Banco Mundial. E demora dias. Com cripto, principalmente usando stablecoin em rede rápida, tipo Tron, Stellar, o custo cai para menos de 0,1%. E o dinheiro? Chega em segundos, minutos. Nossa! Imagina o impacto disso em um país que vive de remessa. É dinheiro na mão da pessoa, direto. Essa diferença de custo e tempo é absurda. E fora a remessa, que mais? Aí a gente entra no mundo do DeFi, as finanças descentralizadas. Plataformas tipo Aave, Compound e Uniswap. Ali você empresta, troca moeda direto com outra pessoa, peer-to-peer, sem banco no meio. Alguém pode usar, sei lá, Ethereum como garantia para pegar dólar digital emprestado. Ou pode deixar as stablecoins rendendo juros. O artigo fala em taxas de 5% a 15% ao ano. Compara isso com a poupança aqui. Não tem nem comparação. E isso já tem uma escala relevante. Já é grande. Tem sim. O tal do valor total bloqueado, o TVL, em DeFi já passa de 120 bilhões de dólares. E continua crescendo forte, coisa de 50% ao ano, segundo os dados que a gente tem aqui. E tem um exemplo prático rolando.
Na Nigéria, na Argentina, o pessoal usa Bitcoin para fugir da inflação maluca. E El Salvador, né? Adotou Bitcoin como moeda oficial. É polêmico, claro, mas o artigo cita uma estimativa de economia de 400 milhões de dólares por ano só em taxa de remessa que deixou de ir para intermediário. O potencial para quebrar barreiras é inegável. Agora, tem um outro conceito que parece meio ficção científica, mas está ganhando corpo. Tokenização de ativos do mundo real. Os RWAs. Transformar um AP, uma obra de arte, sei lá, em pedacinhos digitais na blockchain. Aí a coisa fica interessante mesmo, né? O Boston Consulting Group está falando no mercado de 16 trilhões de dólares para RWA até 2030. Isso é quase o PIB dos Estados Unidos. Com certeza. É um negócio enorme. A tokenização ataca dois problemas clássicos de muito ativo tradicional: liquidez e acesso. Vender um imóvel rápido é difícil, né? E nem todo mundo tem grana para comprar o inteiro. Uma fração mínima. E já tem coisa funcionando. Exemplo prático. Tem sim, o artigo cita vários. Plataformas como Realty, Centrifuge, já dá para investir tipo 50, 100 dólares numa fração de imóvel nos Estados Unidos. E receber o aluguel proporcional, em stablecoin. Isso abre muito jogo, né? Antes era só para investidor grande. E não é só startup, não. A BlackRock, a maior gestora do mundo, já tokenizou 1,5 bilhão de dólares de um fundo deles na rede Ethereum. Isso é um sinal gigante de que o mercado institucional está olhando para isso sério. Uau! E tem arte, colecionáveis, os NFTs principalmente na Ethereum. Explodiram. Volume de venda já passou de 40 bilhões de dólares. Aquele caso do Beeple, 69 milhões por uma arte digital, foi super midiático em 2021. Mas por trás tem todo um mercado de artista digital, colecionador. Entendi. E a ponte com o financeiro tradicional? Os ETFs de Bitcoin e Ethereum aprovados nos Estados Unidos em 2024, isso foi um marco, né? Sem dúvida. Um passo fundamental para integrar os mundos. Esses ETFs, que são fundos negociados em bolsa, deixam o investidor comum, e o institucional também, comprar Bitcoin, Ethereum pela corretora normal, sem ter que abrir conta em exchange, se preocupar com guardar chave privada, e o volume de negociação desses ETFs, coisa de 150 bilhões de dólares por dia, mostra que tinha uma demanda enorme, reprimida, por um jeito regulado e fácil de investir em cripto. Falando em facilidade, tem um ponto que é até óbvio, mas poderoso. A blockchain não para, né? 24/7, sem feriado. Só isso já muda tudo em termos de eficiência, velocidade, custo. Certo. Totalmente. A comparação é gritante. Redes como a Solana conseguem processar, segundo o artigo, até 2.400 transações por segundo. E o custo? Fração de centavo de dólar. Tipo, US$ 0,00025 por transação. E tem as soluções de segunda camada, tipo a Lightning Network para o Bitcoin, que permitem micropagamento quase instantâneo. E só abre porta para modelo de negócio que nem dava para pensar com taxa de cartão de crédito, por exemplo. E as empresas grandes estão entrando na dança. PayPal, Visa, Mastercard, já estão mexendo com cripto, né? Sim, a integração corporativa está andando. Seja permitindo comprar e vender, seja usando stablecoin para liquidar pagamento internacional. O artigo fala em mais de 300 milhões de carteiras de criptoativas no mundo. Aqui no Brasil mesmo, a integração do Pix com as exchanges, tipo Mercado Bitcoin, é um exemplo ótimo de como essas pontes estão sendo construídas, facilitando para o usuário. As stablecoins, com aqueles 259 bilhões de dólares rodando, são chave para essa engrenagem de pagamento funcionar bem. Ok. E aí, a gente chega nos smart contracts, os contratos inteligentes. O Ethereum popularizou isso. O artigo fala em dinheiro programável. Tá, vamos entender isso melhor. O que significa na prática? Significa que o dinheiro deixa de ser só estático, um meio de troca. Ele passa a ter lógica dentro dele. Um smart contract é um código que roda na blockchain e se executa sozinho. Você programa um pagamento para ser liberado, sei lá, só quando uma condição for cumprida e verificada na rede. Por exemplo, a entrega de um produto confirmada por um sistema de logística ligado na blockchain. Não precisa mais de um intermediário para garantir que o acordo vai ser cumprido. E onde está sendo mais usado hoje? Quais as aplicações de maior impacto? DeFi é a base de tudo.
Empréstimo automático, seguro que paga sozinho se chover muito, por exemplo, e o tal do yield farming, que é basicamente o investidor colocando cripto em vários protocolos para caçar o melhor rendimento. O artigo cita taxas de 5 a 20% ao ano em stablecoin. Para isso funcionar, tem uns oráculos, tipo a Chainlink, que é uma cripto top 20. Eles alimentam os contratos com dados do mundo real, preço, clima, essas coisas. E tem as DAOs também, organizações autônomas descentralizadas, tipo a MakerDAO. Empresas geridas por código e voto dos donos de token, um modelo novo de governança. Esse potencial todo atraiu até empresa tradicional. A MicroStrategy, por exemplo, tem o equivalente a 20 bilhões de dólares em Bitcoin no balanço dela. Essa ideia do código executando acordo é potente. E a transparência da blockchain? Aquele livro razão público, imutável. Isso ajuda mesmo na confiança, no combate à corrupção? Olha, o potencial teórico é gigante. Com tudo rastreável, fica mais difícil desviar verba, maquiar conta, lavar dinheiro. Qualquer um pode auditar o fluxo. O artigo até menciona uns pilotos de governo usando blockchain para rastrear gasto público. Aponta nessa direção. Mas claro, não é mágica, né? A tecnologia sozinha não resolve tudo. Tem os desafios, os riscos, o artigo também fala disso. Sim, e é super importante ter essa visão completa. A volatilidade ainda pega. O Bitcoin mesmo caiu 70% em 2022, depois recuperou 150% em 2025. Tem que ter perfil para isso. Segurança também. Melhorou muito, mas ainda é ponto de atenção. Hacking DeFi acontece. O artigo fala em perdas de 3,7 bilhões de dólares só em 2024. Claro que tem como mitigar, carteira multisig, auditoria de código, mas risco zero não existe, né? No mundo digital. Certo. E tem a regulação, outra peça-chave. Cada lugar está indo de um jeito. União Europeia com o MiCA, tentando clarear as regras. Brasil com o PL 4.401, lá de 2021. Mas ainda tem muita discussão. Como regular sem matar a inovação? E como combater o uso ilícito, tipo lavagem de dinheiro, que ainda rola. E a questão ambiental? O gasto de energia do Bitcoin. E a lentidão das redes, às vezes. Esses eram pontos super críticos. O Proof of Work do Bitcoin, o jeito original de validar a transação. Gasta energia pra caramba, fato. Mas o ecossistema está evoluindo. A grande mudança do Ethereum em 2022 para o Proof of Stake cortou o consumo de energia da rede em mais de 99%, segundo o artigo. Muitas blockchains novas já nascem com pós ou outras formas mais eficientes. E a velocidade e a escalabilidade também está sendo atacada com segunda camada, novas arquiteturas. A Solana é um exemplo disso. São desafios que o pessoal está trabalhando ativamente para resolver. Então, se a gente junta tudo isso, qual o cenário para o futuro das finanças? É uma substituição total do sistema que a gente conhece? Olha, o mais provável, e o que o artigo aponta, é um futuro híbrido. Uma coexistência. E cada vez mais integração. Banco tradicional não vai sumir, mas já está começando a usar a blockchain para otimizar processo interno, para oferecer custódia de cripto. Ao mesmo tempo, tem o avanço das CBDCs, as moedas digitais de Banco Central. Mais de 100 países, incluindo o Brasil com o Drex, estão testando ou pensando em suas versões digitais das moedas deles, muitas vezes usando tecnologia inspirada em blockchain. E como esses mundos vão conversar? O cripto descentralizado, o banco tradicional, as CBDCs, aí está o pulo do gato. Interoperabilidade. Soluções como Layer 0, outras pontes entre blockchains, são essenciais para fazer o valor, a informação, fluir entre as redes diferentes, seja Ethereum, pública ou uma rede privada de banco ou de banco central. Aqui no Brasil, o artigo até destaca o crescimento, né? 12 milhões de usuários. Isso puxa as fintechs locais a criarem produto que conecta tudo. Pix, real, cripto, DeFi, deixando mais fácil para o usuário final. Ok. Então, resumindo a nossa conversa aqui, cripto deixou de ser só um negócio de nicho tecnológico. Virou uma força que está de fato reprogramando o dinheiro. Abre porta para mais gente acessar serviço financeiro, dá uma eficiência brutal para a transação, cria ativo novo com tokenização, possibilita jeito novo de organizar a empresa. A analogia do artigo é boa. Ignorar isso hoje
É como ter ignorado a internet nos anos 90. Exatamente. E isso tudo leva a gente para uma reflexão final que está por baixo de toda essa história. A natureza das criptos é descentralizada, sem fronteira. Isso bate de frente, né, com a estrutura financeira que a gente tem hoje, muito centrada nos países, nos bancos centrais. Aí fica a pergunta para o futuro, né? Será que essa tecnologia vai conseguir mesmo criar uma economia mais global, menos dependente desses intermediários nacionais, chegando talvez a desafiar o controle do Estado sobre o dinheiro? Ou será que a regulação, que está avançando no mundo todo, vai acabar moldando as criptos para elas se encaixarem, talvez de um jeito mais domesticado, nas estruturas que já existem? Esse cabo de guerra entre descentralização e controle está só começando. Uma tensão fundamental mesmo para a gente ficar de olho nos próximos anos. E a velocidade com que tudo isso muda, nossa, é impressionante. Bom, chegamos ao fim da nossa análise. Obrigada pela companhia nessa exploração sobre o futuro do dinheiro.